É impressionante realmente o Flamengo do Dorival. A gente falou 19 jogos sem perder, né? Contabilizando, você tem aí, foram 39 gols marcados e 7 sofridos nessa série de invencibilidade. Então, o Flamengo do Dorival hoje, ele tem, se eu não me engano, Flamengo com Dorival Júnior, que não tá aqui nessa primeira página, ele tem 20 vitórias, 4 empates e 4 derrotas. Se eu não me engano, é isso. Em 28 jogos. Agora, 4 derrotas, sendo que uma delas foi pro Inter, quando ele nem deu treino. O Dorival nem tinha dado treino ainda e ele foi lá, já chegou. Na conta dele, né? E aí 4 derrotas. Pra mim são 3 derrotas. Tudo bem, tem que estar na estatística, mas a gente levando a sério, são 3 derrotas. O Dorival hoje, dá pra gente dizer, eu sei que é um assunto que vai gerar debate, que é o melhor, não o maior, o melhor treinador do momento no futebol brasileiro? Porque o maior é o Abel. O Abel tá aí, 2 Libertadores, vai ser campeão brasileiro agora. Mas em cima do que a gente vê o Flamengo jogando, dá pra dizer que hoje o Dorival é o que tem o melhor momento? Vamp, a pergunta pra você também. A verdade é o seguinte, né? Desde daquele papo, que o Mano conversa com o Dorival, né? Vamos botar cadê? Você vê que os dois que começaram, né? O Mano faz o Inter reagir. O Inter é o segundo colocado hoje. O Dorival leva o Flamengo à final de duas Copas importantes, né? Financeiramente muito bom para o clube também, né? Resgatou jogadores que não vinham jogando bem. De fato, perdeu um grande atleta, que é o Bruno Henrique. Mas, em compensação, recuperou outro, que é o Pedro, que joga junto com o Gabigol e tá voando os dois. Everton Ribeiro volta para a posição, começa a jogar bem. O Davi Luiz joga bem, o Rodinei sendo bem orientado. Quer dizer, o Flamengo tem uma evolução muito grande em relação ao Paulo Souza. Com o Paulo Souza a gente vê o Marinho jogando de lateral esquerdo, o Everton Ribeiro, que no começo de carreira jogou comigo no Corinthians de lateral esquerdo. Há uma evolução muito boa, né? Principalmente no gol, onde era muito questionado a chegada do Santos. Quer dizer, o Dorival tem todos os seus méritos. Agora a gente sabe, né? A gente fala assim, por isso que eu te perguntei abrir o programa, você daria o contrato para o Dorival? Mas a gente sabe que no futebol funciona só com resultado. Qualquer tropeço que vier a ter com o Atlético Paranaense, a gente sabe que o Dorival não fica para a próxima temporada. Com esse trabalho todo. 19 jogos, o time volta a jogar bem. Em um momento ou outro, oscila, mas ganha. Por exemplo, o jogo de ida, aqui no Morumbi, contra o São Paulo, não jogou bem, mas jogou o suficiente para levar uma vantagem de 2-0 para o segundo jogo. Olha, falando do Dorival, né? O Flamengo, essa sequência que já foi mostrada aqui, 19 jogos, 15 vitórias, 86% de aproveitamento, 39 gols marcados, 7 gols sofridos, 63 grandes chances e 8 grandes chances cedidas, permitidas. Então, dentro do número, o professor Dorival está com moral lá. Se vai continuar ou não, é outra conversa. Somado a isso, né, o Dorival, em jogos eliminatórios pelo Flamengo, ele só tem uma derrota, que foi pro Atlético Mineiro, né, no jogo de ida na Copa do Brasil, e o Flamengo reverteu aí a diferença no jogo de volta. São 12 jogos, 10 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Em 12 jogos de mata-mata, o Flamengo do Dorival só teve 1 empate e 1 derrota. Então, tem que se valorizar. E em cima do que o Vamp falou, né, Bruno? A gente já vai entrar no ar na rádio Jovem Pan também, que agora a gente está entrando um pouco depois por causa do horário eleitoral. Esse Flamengo do Dorival realmente vem conquistando números impressionantes. Só que o futebol é injusto, não tem jeito. Se o Dorival chegar, ele chegou na final da Copa do Brasil e na final da Libertadores. Se ele não ganhar, ele vai cair. É difícil ele continuar no Flamengo se ele não conquistar títulos. Estamos na rádio, hein? Estamos no ar agora também na rádio Jovem Pan, agora na TV, na rádio e no YouTube, falando da vitória do Flamengo sobre o São Paulo, da classificação do Flamengo para a final da Copa do Brasil. Bruno Prado, o Vamp deixou claro. O Dorival tá bem, tá tudo muito lindo, só que o Flamengo não renovou ainda. Já poderia ter renovado, já poderia ter feito um acordo. Se o Dorival não conquista a Libertadores, eu já acho que ele não fica. Eu acho que se ele vence a Copa do Brasil e não vence a Libertadores, vai ser questionado, abriu mão do brasileiro e não conquistou a Libertadores. O futebol é cruel a esse ponto. Você também acha que se o Dorival não conquista a Libertadores, ele pode nem permanecer no Flamengo para a próxima temporada?
Eu, se fosse dirigente, já teria renovado pelo trabalho que ele faz. Mas a gente sabe da pressão que vai haver da torcida do Flamengo se não conquistar essa Libertadores. O trabalho é muito bom. Também acho que já deveria ter renovado o contrato dele. Pode acontecer porque o dirigente, ele não faz nenhuma análise técnica. O dirigente, ele faz uma análise política. Se tiver muita gente pedindo a cabeça do treinador, eles entregam, como entregaram várias vezes. Se tiver muita torcida reclamando, se tiver conselheiro reclamando, se tiver rede social reclamando, dirigente de qualquer clube brasileiro muitas vezes entrega a cabeça do treinador, que eu acho que isso aí não devia ser nenhuma possibilidade, porque o time está bem e há uma ilusão, principalmente quando um time está muito bem há alguns anos, que é o caso do Flamengo, é um time que tem estrutura, tem dinheiro, tem bons jogadores, de que vai chegar o treinador perfeito, que vai chegar o cara que vai fazer com que esse time ganhe todos os jogos, todos os campeonatos. Isso não existe. E o Flamengo tem um treinador que já deu certo no Flamengo, né? Um treinador que se acertou. Aí pode ter vários motivos para isso. Ele se acertou com o elenco, o que ele propôs deu certo. Então o Flamengo ele tem um cara ali que deu certo. Então não tem por que mexer nisso, né? Não tem um cara que é um nome, né? Se chegar esse cara vai transformar o time numa coisa absurda. O time já tá bem, já tem um treinador ali que deu certo, então não tem motivo para mexer. Você não acha que, em cima disso que o Bruno falou, que é correto sempre, quem, né? Porque eu acho que também passa pela cabeça do Flamengo, que é ricão, né? Admitindo que queira trocar de treinador. Quem? Acho que essa pergunta já cabe. Quem? Seria da Europa, né? Provavelmente. Não teria no Brasil algum pro Flamengo buscar, mas também eu acho que nem vale, né, a gente falar, porque, por enquanto, o Dorival também é uma unanimidade. Sem dúvida, mas né? isso eu tô falando. Sampaoli está lá, está pertinho, né? Mas essa é a pergunta. Primeiro que ele está fazendo um bom trabalho, para ficar muito claro. Mas deve ter alguém mal-humorado lá no Ninho do Urubu que acha que foi bom para esse ano, mas a gente quer outro. Ou algum outro treinador. Quem, né? Então, eu acho que é difícil encontrar um nome que possa arranhar o trabalho do professor Dorival até agora. Mesmo que não ganhar, eu acho que não vai ser uma tragédia, não. A gente tem aí uma situação, a gente sempre fala do Arrascaeta aqui no programa, né? Porque o Arrascaeta realmente é o gênio do futebol brasileiro, né? O cara de genialidade é o Arrascaeta. É mesmo, é. Aquele cara que é craque. Ele é craque. Eu acho que dá pra gente dizer que ele é um craque que não foi pro futebol europeu. Eu não sei por quê. Não sei se é por físico, ou se demorou, se ele não estourou tão novo, demorou pra ir pra Europa. Só que dá pra dizer que ele é um craque, Vamp? Primeiro, pra começar, o Arrascaeta é craque, na sua opinião, ou não, já que ele ainda não foi pra um grande clube europeu? Pra mim é craque. Pra você é? Eu não defino o cara, pra ser craque, tem que jogar no futebol europeu, né? O Arrascaeta é da seleção uruguaia, vai estar na Copa do Mundo. É comprado caro, o Flamengo tira do Cruzeiro pagando caro, ele renova. Teve proposta para ir embora, lógico, para alguns clubes do futebol do mundo árabe ou na Ásia. Ele, junto com o Everton Ribeiro, combina. Esses caras estão jogando bem aí, ganhando tudo faz tempo. E agora com a chegada do Gabigol, né? É o grande craque, junto com o Scarpa e Rafael Veiga, são os três principais meias do futebol brasileiro, né? E ele conduz esse Flamengo, né? Quando mais precisa, ele aparece. Agora, se cuidar, né? Que ele estava jogando aí com incômodo, né? O Flamengo já está em 2 finais. E com certeza é um dos maiores jogadores do futebol brasileiro. É o melhor no momento? No momento ele vai disputar com o Scarpa, com o Pedro, mas que ele mantém um nível de qualidade muito grande. Sem dúvida. E não é só o Vamp que fala do Arrascaeta, né? A gente tem uma sonora aí bem legal do Felipe Luiz. Felipe Luiz que jogou no Atlético de Madrid, ele jogou contra grandes jogadores do Real, do Barcelona, e ele rasgou elogios aí pro Arrascaeta. A gente vai colocar aí na arte o que o Felipe Luiz falou. Ele fala o seguinte: é muito fácil falar sobre o Arrasca. Sobram as palavras, porque é muito fácil falar dele. É um craque. É muito difícil manter um jogador desse nível no Brasil por tanto tempo. E também que ele queira continuar aqui. Isso é um privilégio pra gente. Olha o que ele vai falar agora, Vamp. Eu nem tinha visto isso e eu te perguntei por que ele não foi pra Europa.
é um privilégio pra gente, porque o Arrascaeta, todo mundo vê perfeitamente que poderia estar em um Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid, Chelsea, etc. Eu vejo ele jogando lá. É muito acima da média. Quando a bola vem pra mim, a primeira coisa que eu olho é onde ele está. E todos os meus companheiros fazem a mesma coisa. É decisivo, principalmente nesses momentos, é onde mais cresce. É assim que vemos quem são os grandes jogadores. Cara, olha o que o Felipe Luiz fala, que o Arrascaeta tem nível pra estar num Barcelona, num Real Madrid, num Chelsea, e que ele pega a bola, Vamp, ele já procura o Arrascaeta. Isso é curioso até pro torcedor saber. Os jogadores do Flamengo, eles pegam a bola, eles procuram o Arrascaeta. E vamos ser sinceros, né, Vanderlei? Tem bagagem pra falar. Não é qualquer um. É um cara que jogou na Europa anos, jogou no Chelsea, jogou no Atlético de Madrid. Com vários jogadores craques, né? Seleção brasileira, jogou ao lado e contra grandes craques do futebol mundial. E fala isso do Arrascaeta. Ah, tá viajando. Por que nunca foi pra Europa então? Tá bom. Mas o Felipe Luiz tá falando isso. Tá falando e tá falando a verdade. Mesmo que ele não falasse, todo mundo imaginaria que funciona assim mesmo. É o craque do time. Com o Neymar, acontece a mesma coisa na seleção brasileira. Quando ele está em campo, todo mundo sabe que ele está em boa fase, o time... Os comentários foram muito claros nos últimos tempos. O time procura, ou joga pelo Neymar, ou joga para o Neymar. Isso acontece quando você tem um jogador desequilibrante. E no caso do Arrascaeta, ele é nesse patamar no time do Flamengo. É extremamente importante. Eu até pensei, porque a gente falou isso nos últimos dias, que ele não jogaria, que seria poupado nesse jogo. Tal a vantagem do Flamengo, que ele seria poupado. Ou ficaria no banco, ou ficaria aguardando o momento de voos maiores. Mas ele jogou. Jogou, fez o gol, tem um talento. E o Flamengo, gente, o professor Dorival tem 86%, eu falei o número, né? 86% de aproveitamento. Quer dizer, se numa situação normal, já chegando pertinho do final da temporada, mesmo com ainda nenhum título conquistado, o normal, o natural, seria chamar o Dorival. Dorival, o trabalho foi legal, agora é uma questão de jogo único, essa coisa toda, a gente queria renovar com você. Como o senhor fala, levou até a final ou levou na cara do gol? Na cara do gol, quer dizer, então a renovação do Dorival, normalmente, numa situação sem a política que o Bruno Prado sempre fala, que tem tanto peso nos clubes, a política, o que é verdade, mas se não tivesse tanta influência numa gestão bem profissional de avaliação de rendimento, de produção, de produtividade, você renovaria agora, hoje, anunciaria, atenção, só queremos dizer que 2023 o professor Dorival vai continuar como treinador. E o Felipe Luiz, que a gente falou tanto aqui, né, que ele falou do Arrascaeta, também vive uma fase impressionante, né, Vamp? Eu sou que eu fui crítico do Felipe Luiz no começo do ano, que eu achava que o Felipe Luiz já estava muito mais velho, mais fraco fisicamente. Inclusive, o gol do Palmeiras foi nas costas dele na final da Libertadores. O gol do River Plate em 2019 foi nas costas dele na Libertadores. Mas o Felipe Luiz cresceu muito com o Dorival Júnior. Eu diria os dois laterais, né, Vamp? Que a gente sempre fala do Rodinei e o Felipe Luiz também jogando muita bola. O Felipe Luiz teve 64 passes ontem. 59 foram certos. 92% de aproveitamento. De 6 bolas longas, ele acertou 5. 2 desarmes, 1 interceptação, 2 cortes e 1 passe decisivo. Pra mim não é novidade nenhuma, né? No começo, assim, adaptação, tudo foi criticado, mas se você pegar aí no futebol brasileiro hoje, atual, só tem um cara dentro do país que tem um currículo melhor do que o Felipe Luiz, ou Davi Luiz, pelo currículo, que é o Vidal, que tá lá. O Flamengo tem 3 jogadores que têm um currículo, assim, impecável internacional, que é o Vidal, Felipe Luiz e Davi Luiz. Esses 3. Então, de convicto, são 3 jogadores diferentes, sua carreira, né? Jogadores de Copa do Mundo, jogadores de seleção, jogadores que passaram em grandes clubes europeus, Chelsea, Barcelona, Bayern de Munique, Juventus, Paris Saint-Germain, Atlético de Madrid. Então, em alguma hora os caras iam acertar. Não estavam acertando com o Paulo Souza. Mas com o Dorival começaram a acertar, né, professor? E aí são 2 laterais em excelente fase, né, Vanderlei? A gente sempre fala do ataque.
A defesa do Flamengo tá numa excelente fase. O Santos, muito bem. Rodinei, muito bem. Davi Luiz, muito bem. Léo Pereira, muito bem. Felipe Luiz, muito bem. Thiago Maia e João Gomes, muito bem. A gente sempre fala, principalmente o Vamp, né, do quarteto, que é quem decide, mas a defesa também tá voando desse time do Flamengo. Sempre tem, num conjunto, né, sempre tem aqueles que se destacam. Esses jogadores citados pelo Vampeta, Santos, o goleiro, muito bem, e esses 4 aí, e depois completa. Só que aqueles que completam a orquestra também jogam, né? Estão mostrando eficiência. Eu sempre acho que tudo é cíclico, né, no futebol, tudo é cíclico. Às vezes a fase demora mais, às vezes menos, né? Às vezes metade da orquestra desafina. Isso acontece no futebol. E tem um período em que tudo dá certo. Se recuando um pouquinho no tempo, essa nossa conversa aqui, se você apagasse o Flamengo, ela valeria para o Palmeiras, que está liderando, não vai, dificilmente vai perder o título, mas não é mais aquela orquestra que a gente colocava toda hora em cima da mesa. Vocês esqueceram, jogaram pela janela o trabalho. Não é nada disso. Esse programa, por exemplo, é diário. Né? A gente fala do jogo de ontem, fala do jogo que vai acontecer amanhã, e a conversa muda de acordo com o que mostram em campo.